gente ainda não sabe o que é um centro de reabilitação, né? Então, eu trabalho num centro de reabilitação neurológica, né? Que é uma clínica, né? Que os pacientes, eles fazem as terapias todas nessa clínica. Então, lá tem, no centro de reabilitação, normalmente são equipes muito grandes, né? Então, tem várias profissões. Normalmente, a gente tem dentro, né, das clínicas que trabalham com TEA, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional. E aí, na terapia ocupacional, a gente tem essas duas diferenças, né? A TO, integração sensorial, e a TO comportamental. A fono também tem várias abordagens dentro de uma mesma clínica. Tem fisioterapeuta, psicomotricidade, psicopedagogia, enfim, eu não vou nem falar todas porque eu vou acabar esquecendo, mas são centros mesmo bastante grandes, que têm equipes muito grandes, porque o tratamento do TEA, né, exige isso. A gente tem necessidade de muitas visões, de muitas profissões, para, de fato, conseguir o tratamento e o desenvolvimento daquela criança. Então, quando a gente está, né, dentro desses locais de trabalho, a terapia ocupacional, então, ela vem, né, muito focada na questão das AVDs, né, porque é o nosso foco de trabalho primordial. A gente tem muito embasamento sobre isso, a gente tem muito conhecimento sobre isso, então a gente acaba sendo, e, né, nas crianças com TEA, essa é uma preocupação muito grande das famílias, né? Se a criança ela não é independente, ela vai ter sempre que ser acompanhada de alguém. Os pais têm muita questão, quando crescer, como é que vai ser, quem vai ficar. Então, é uma demanda de trabalho bastante grande. E como as crianças com TEA têm um padrão de comportamento rígido, é difícil da gente conseguir, muitas das vezes, alterar a forma, né, com que eles fazem as AVDs, ou até deixar elas cada vez mais complexas, né? Porque de uma criança de 1 ano você cobra certas atividades no banho, de um adolescente ele já tem que fazer o banho completo, né? E essa transição para a criança com TEA é bastante difícil, né? Justamente por esse padrão rígido de comportamento, né? Então, a gente tem uma questão com as AVDs que fica bastante evidente quando a gente pensa em terapia ocupacional nesse público, tá? E aí, como eu falei, então, as AVDs elas vão aumentar a capacidade de uma criança de viver de forma independente, né? E vai diminuir a necessidade de assistência individual em casa e na comunidade. Então, dentro da equipe multiprofissional, a gente vai ver quais os comportamentos que estão atrapalhando esse desempenho da criança, né? A gente vai ver como que ela vai se comunicar. Então, se a gente tem uma fono, a gente vê como que ela vai pedir para ir no banheiro, né? Como que ela vai avisar que ela está com fome, o que ela quer comer. Então, tudo isso a gente acaba trabalhando de forma multidisciplinar dentro do centro de reabilitação, para que as outras profissões também me auxiliem nas questões das AVDs, que eu preciso que essa criança, né, me fale o que ela quer comer. E aí, quando eu falo falar, não é só através da fala, mas que ela demonstre de alguma forma que ela quer, o que ela quer comer, ou qual que é a necessidade dela naquele momento, né? E tudo mais. Então, precisa ser um trabalho muito, muito interdisciplinar mesmo, né? E aí, quando a gente pensa em AVD, a gente precisa pensar quais são as habilidades básicas para que aquela criança desempenhe uma AVD. Um dos exemplos que eu mais trago é, por exemplo, a família tem muita necessidade que aquela criança faça um desfraude. A própria criança, né, às vezes demonstra que ela está incomodada já com o uso da fralda, que ela já teria alguns pré-requisitos para se fazer um desfraude, porém ela não tem o comportamento de sentar na cadeira, né? Se ela não senta, se ela é uma criança que ainda não desenvolveu a habilidade de sentar, ela não vai sentar no vaso sanitário, né? Então, a gente precisa, em muitos momentos, fazer treino de sentar em cadeira.
E aí é aí que eu falo que às vezes os TOs não têm uma crise de identidade que o fono também está fazendo sentar na cadeira, o psico também está fazendo sentar na cadeira. E por que o TO tem que fazer? Né? Eu tenho que fazer porque senão ele não vai fazer um desfraude. Né? Não tem como eu fazer um desfraude se ele não sentar na cadeira. Então eu preciso saber quais são as habilidades básicas daquela criança, quais são habilidades pré-requisito para que ela de fato desempenhe as habilidades de vida diária, as atividades de vida diária. E aí, dentro, né, das habilidades de vida diária, a gente tem, então, várias, né, atividades, e dentro da análise do comportamento, a gente vai dissolver, né, essas atividades em cadeias menores de comportamento. Por exemplo, tomar banho, existe uma série de etapas que precisa ser construída, né, ser desenvolvida para que a gente consiga realizar a tarefa de forma completa. Então, dentro da análise do comportamento, que é o que se faz, né, dentro da TO, que é a análise de tarefa, então fica para a TO fazer essa análise de tarefas, a gente conseguir desmembrar toda essa cadeia de atividades, né, para que a gente consiga fazer a atividade de forma total, para que ela, de fato, realize a atividade que ela tem que fazer. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, escovar os dentes, tem todas essas etapas envolvidas na atividade de escovar o dente. E aí, dentro da intervenção do terapeuta ocupacional, a gente vai desenvolvendo cada uma dessas etapas para que a criança, depois, de fato, se torne independente. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. E ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!